Olá, um beijo no coração de todos e de todas da Casa Paulo Ortiz, essa casa que nos acolhe, que nos dá tanta oportunidade de estudo, de aprendizado, de trabalho. Então vamos assim elevar o nosso pensamento até nosso Mestre querido Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, objetivo de compreendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho. Então, o tema da palestra de hoje é causas anteriores das aflições. Aí eu procurei ali um subtítulo, né, para ter um pano de fundo, até para eu poder compreender e compartilhar, né, com vocês aquilo que a gente entende, né? Nós e a nossa história no tempo. Porque esse tema é um tema muito desafiador para nós, mesmo para aqueles que estudam, né, em profundidade a doutrina, e quando chega em alguns aspectos, ou a gente simplifica, né, determinado fato é porque a pessoa fez algo equivocado em outra vida, e sem dar ali uma explicação mais ampla, né, sobre este processo, né, do sofrimento, das dificuldades, ou de repente a gente não compreende plenamente, né, as leis de Deus a ponto de identificar causas, né, justas para tudo que acontece em torno de nós. Legal? Então a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre isso que está tanto, muitas vezes, na nossa vida. Bem, uma coisa importante, né, uma ideia importante, é que a imortalidade é a essência da vida, né? Então, nós somos espíritos criados por Deus com o propósito de nos desenvolvermos, né, vida após vida, para compreendermos, né, o que nos cabe, né, conquistar no campo, né, da sabedoria e da moral. E nós conseguimos isso a custo de muito tempo, né, de muito empenho, de muita dedicação, de muitas vidas, né, de todos nós. E essa perspectiva ela é importante dentro do contexto das causas anteriores das aflições, para que a gente possa ter, né, ali uma compreensão mesmo, que nos dê tranquilidade, que nos dê entendimento diante das circunstâncias que estão diante de nós, né? Um aspecto dentro, né, dessa citação que é importante é nós imaginarmos assim: cada vez mais, depois do período, né, da perturbação, né, após o nosso desencarne, seja menor ou maior, de acordo com a construção de cada um, né, cada vez mais nós seremos apresentados a nossa experiência atual para nós podermos compreender, na perspectiva do espírito imortal, o que nós aprendemos ou não nessa existência. Então, imaginemos que nós chegaremos lá, né, no plano espiritual, em determinado momento, e nós veremos, né, o quanto esta existência de agora, né, ela foi importante para a nossa trajetória. E por que certos eventos aconteceram, né, em função de outras vidas que nós tivemos, de outras vidas que nós escolhemos, para a gente perceber que as coisas estão encadeadas, né? Então, independente da idade que eu venha desencarnar, independente da forma, né, que eu venha desencarnar, né, excetuando, né, o suicídio, que aí é um outro tema, né, nós seremos ali deparados, uns, né, dependendo, logicamente, aí da condição de cada um de nós, mas em linhas gerais, nós seremos apresentados a essa existência e o quanto nós aprendemos nessa existência. Isso é muito importante a gente compreender, né? Bem, perguntas do cotidiano, né, relacionadas aí ao nosso, né, dia a dia. Por que isso está acontecendo comigo? Ou com ele, ou com ela? Tem certos fatos, né, do cotidiano, né, da nossa vida, que nós fazemos essa pergunta. São desafios que estão diante de nós, que nós gostaríamos de saber por quê. Não só conosco, mas com relação ao que nós observamos. Nós temos sensibilidade a ponto de olhar para a vida de alguém, né,
e se questionar, nossa, mas por que isso está acontecendo com ele ou com ela? Então, esse questionamento que nós fazemos é natural, né, de quem está caminhando, de quem está compreendendo, de quem, né, desculpa, está pouco a pouco entendendo as leis divinas, né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Como isso pode acontecer? Eu planejei diferente, né? Quantos fatos, quantas circunstâncias acontecem em nossas vidas que estão além do que nós planejamos, que estão fora do que nós planejamos. Então nós ficamos também chateados, né? Ficamos ali de uma certa forma, poxa, eu tomei todas as precauções necessárias, né? Planejei direitinho, fiz o passo a passo essencial para, né, chegar numa determinada situação, seja no campo profissional, no campo afetivo, né, nas relações familiares, e de repente nós somos surpreendidos, né, com situações que fogem à nossa compreensão imediata, né? Surpresas como esta, né, estão além da minha compreensão. Então, muitas vezes nós somos surpreendidos, né, com fatos, com circunstâncias na nossa vida que realmente nós sentimos que nos foi tirado, né, o chão debaixo dos nossos pés, né? Foi nos tirado muitas vezes o prumo, né, que nos dava ali, né, o direcionamento, né, o entendimento das coisas, dos porquês da nossa vida. Então veja que são circunstâncias, né, são perguntas que fazem parte da vida de todos nós. Há períodos, né, da nossa vida que isso é frequente. Estamos passando ali por uma certa dificuldade, né, por um certo desafio, e nós estamos ali, né, neste questionamento. E há momentos em que isso dá uma acalmada, né, as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas, mas de repente nós somos surpreendidos novamente, ou nós nos surpreendemos com o que acontece na vida dos nossos semelhantes. Então essas perguntas, elas fazem parte, né, desculpa, justamente de nós que estamos querendo entender, né, que nós queremos aprender, né? Mas é importante que a gente tenha em mente, né, o fundamento, né, do Espiritismo, que essa lição traz, que é muito importante, né, para a gente poder, antes de falar, né, dos desafios que o próprio trecho nos apresenta, é a gente olhar um pouquinho para esses fundamentos que estão nessa lição, né? O Espiritismo é um paradigma, né? É um conceito, é uma teoria, né? É uma ciência, né, que dá conta das anomalias das ciências da matéria, né? Então, o que são anomalias? Fora do habitual, né? Aquilo que é fora do normal, né? Fora do que é constante. E por que o Espiritismo dá conta das anomalias das ciências da matéria? Porque a ciência da matéria estuda a matéria, né? E a causa, né, de muitos fenômenos da matéria estão no campo espiritual. Então, daí a ciência espírita, né? Então, as ciências da matéria estudam a matéria e a ciência espírita estuda, né, o princípio espiritual, nas suas diversas manifestações. Legal? Nesta lição, que anomalias que o Espiritismo dá conta? Das ciências sociais e humanas, né? De fenômenos que acontecem nas ciências sociais e humanas. Então é legal porque eu olho, né, para a sociedade, identifico, né, dificuldades, como nós falamos há pouco, né, por que isso está acontecendo com o outro, e dentro dessa sociedade, o que isso está acontecendo comigo, né, por que isso aconteceu uma vez que eu planejei, e as diversas surpresas. Então, todas essas anomalias do que nós consideramos, né, como sendo normal, o Espiritismo, na perspectiva, né, do ser imortal, ele nos explica muitas coisas, legal? E está lá, né, no Evangelho, duas, né, citações referente a isso, né? Então ele está lá, né, nos é dito, problemas, todos esses, né, que nenhuma filosofia resolveu até agora.
anomalias que nenhuma religião pôde justificar, considerando um Deus soberanamente justo e bom. Você não tem, até então, não tinha, né, até então, uma explicação racional, ligada às leis da natureza para justificar, certos acontecimentos. E mais adiante ele fala, é dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências. Então, isso é importante, nós não deixarmos este conceito de lado. Na verdade, a gente precisa trazer esse conceito para a nossa análise. Nós somos seres de muitas existências, de muitas vidas, e pelo destino da Terra como um mundo expiatório. Então, assim, todos os eventos que nós observamos na Terra é peculiar aos eventos que acontecem no mundo de provas e expiações. Agora que nós estamos passando aí pela transição para a regeneração, então todos os eventos peculiares a mundos que estão passando, estão em transição de provas e expiações para a regeneração. Nós temos ali um conjunto de eventos, de decisões que são peculiares às pessoas que moram neste planeta, neste momento. É como uma criança, a criança que está na primeira série, ela está envolvida em desafios peculiares à primeira série. Então, ela vai ter prova, ela vai ter que estudar, ela tem trabalho em grupo, vai conversar com o professor, vai tirar dúvidas com o professor, não é assim? Você não vai exigir de uma criança do primeiro ano conteúdo de 8º ano, de 9º ano. Legal? Então é isso. Em cada contexto que nós estamos vivendo, ele contempla uma demarcação de eventos, de escolhas, de caminhada, pertencente às pessoas que estão naquela condição. Isso é muito importante a gente também compreender. Então, olha lá, com o mundo expiatório, que as anomalias da distribuição da felicidade. Então, quando a gente olha para a sociedade, olha para a nossa vida, a gente vai ver distribuição de felicidade, de desafios, de forma tão diferente. Aonde nós vamos ter essa explicação? Justamente com a lei da pluralidade das existências. Legal? Então, isso que é interessante, a gente olhar para os grandes desafios que nós enxergamos em função da nossa condição evolutiva como sendo fatos e circunstâncias com um propósito para que nós possamos crescer e nos desenvolver. Legal? Compreensão de nossa história no tempo. Então, quais são os desafios que o Evangelho nos apresenta? Perda do arrimo da família, aquela pessoa que sustenta a família, que dá, que provê uma certa estabilidade financeira para a família. De repente, essa pessoa veio a falecer. E essa família vai ter que se reorganizar, se reinventar, para poder se adequar à nova condição de vida em função da ausência daquele que era o provedor ou a provedora. Então, é algo que está ligado aonde? Causas anteriores das aflições. Houve ali um planejamento para se ter um aprendizado pertinente a essa situação. Acidentes, não aqueles acidentes que estão ali no rol da negligência das pessoas, que poderia ser evitado e às vezes a pessoa por falta de atenção ou por mesmo invigilância, ela de repente participa de alguma coisa. Mas aqueles que têm uma somatória de fatores, de coincidências em que as pessoas envolvidas em determinados acidentes, existe ali um propósito para aquele encontro das pessoas naquelas circunstâncias. Então é interessante a gente analisar dentro daquela perspectiva. Nós temos muitas vidas. Quando chegarmos no plano espiritual, passado o nosso período de adaptação, enfim, nós teremos acesso aos porquês.
Olha, por que aconteceu isso? Né? Por que eu precisava passar por isso? Aí nos será mostrado, olha, porque em certa ocasião, em certas circunstâncias, você fez isso acontecer para outrem. E é importante que a gente sinta, né, ali na pele o mal que a gente causou, para a gente perceber o quanto que aquela ação, né, ela feriu corações. Então, quando a gente vê o nosso coração ferido, a gente sente e percebe, poxa, como eu fiz o outro sofrer. Então, são circunstâncias desafiadoras. Reveses da fortuna. Então, muitas vezes, nessa questão da mão, do dinheiro que muda de mão, né? Aquela história, né? O avô constrói, o pai mantém e o neto destrói, né? Todo mundo já ouviu essa menção, né? Como que muitas vezes, né, numa mesma família, em gerações diferentes, você tem uma mudança drástica de condição financeira, né? Ou mesmo numa existência. De repente, ali a família ela está numa condição, né, de prosperidade, em que todos trabalham, todos têm ali a sua fonte, né, de renda, e de repente, né, todo mundo, né, ou a grande maioria, se vê em dificuldades para o que é essencial, né? Então, esses reveses da fortuna, mais uma vez, né, talvez nós não tenhamos uma compreensão de imediato. Nós saberemos, né, apenas que, olha, se a causa não está nessa vida, a causa está numa outra vida. E quando nós estivermos no plano espiritual, nós seremos esclarecidos. Ah, mas eu vou ter que esperar até lá? Não. A ideia é, com o conhecimento que a doutrina nos dá, que nós possamos compreender, né, essas adversidades, né, como sendo testes, para que a gente possa robustecer o nosso caráter, né, as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Flagelos naturais. Então, assim, o planeta ele também sofre um processo de evolução física, né, e que as coisas vão acontecendo. A revelia, né, da vontade do homem. Então, nós, enquanto seres humanos, nós somos sempre convidados, né, a dominar, né, a natureza. Então, hoje, nós tiramos, né, energia do vento, nós tiramos energia do fluxo da água, nós tiramos energia, né, do sol. Então, nós vamos, pouco a pouco, né, compreendendo a nossa relação com o meio ambiente, né, e propondo uma relação cada vez mais madura com este meio ambiente em função das coisas que estão acontecendo. Então é legal que a gente percebe que certos acontecimentos naturais no mundo, na história do mundo, sempre existiram. Só que a partir do momento que nós, enquanto seres humanos, estamos neste mundo e somos desafiados a usar a nossa inteligência para a gente poder aperfeiçoar as nossas condições de vida nesse mesmo meio ambiente, nós vamos cada vez mais compreendendo os limites da nossa ação nesse mesmo meio ambiente para que certos flagelos sejam até evitados, né? Então é legal a gente perceber que existe um propósito, né, em tudo que acontece em torno de nós, né? Doenças de nascença, muitas vezes a gente se pergunta, né, nossa, mas por que, né, este irmão, essa irmã nascendo numa condição tão difícil, né? Existe um propósito de aprendizado, né? Existe ali sempre uma lição, né, a ser aprendida por aquele que nasceu com essa deficiência, por aqueles que estão ao entorno e para a sociedade como um todo, né? Então, todos nós cumprimos missões, pequenas missões para conosco, para com as pessoas mais próximas e para com a sociedade. Talvez a gente não tenha, muitas vezes, dimensão disso, né? Mas a vida de cada um de nós, ela não só repercute na nossa vida, na vida dos nossos, mas na vida social como um todo.
Então, quanto mais a gente vai tomando essa consciência, a gente vai percebendo, né, que tudo tem um propósito. Então, quando a gente vê certas circunstâncias, é importante que a gente reflita, não de forma simples, né? Ah, ele está nessa ou naquela condição porque ele está pagando alguma coisa. Não, que a gente possa compreender que este irmão é um espírito imortal que está numa condição para poder aprender coisas importantes, como nós também. Né? Estamos ali muitas vezes convivendo, né, e observando, somos convidados também a refletir sobre a nossa vida, né, de uma forma geral. E falecimento de crianças, né, em tenra-idade, né? Eu acho que esse é um tema que é desafiador, né, para todos nós, né? Mas é importante que a gente compreenda que este ser, ele é um ser imortal e ao desencarnar, seja na condição que for, né, nas circunstâncias que forem, vai chegar um momento em que ele vai recobrar a sua consciência de espírito imortal e vai dialogar. Olha, o que eu aprendi nesta vida, né? Com 5 anos, com 6 anos, eu tive uma priminha, né, distante, que ela contraiu uma doença, né, uma inflamação, por volta dos 5 anos, aí o médico tratou, falou, não, ela está curada, né, está tranquilo. E depois, aos 7 anos, né, voltou essa infecção e em 24 horas ela veio a falecer. Né? Então, foi muito difícil, né, para a família compreender isso. A gente teve notícias, porque era uma priminha bem distante, né? Mas imagina a dor, né, para que uma família compreenda isso. Só que este ser, né, de 7 anos, ele é um ser imortal. Ele é um espírito que já viveu várias vidas. E ali lhe será revelado, né, por que daquele fato, por que das circunstâncias. Da mesma forma, né, que os seus familiares também receberão essa orientação. Porque todos os eventos, todos esses, né, que estão aí listados, existe o aprendizado daqueles que estão envolvidos diretamente com as circunstâncias e aqueles que estão observando também. Somos convidados a refletir, a aprender, né, sobre essas questões. É importante que a gente observe, né, como está no Evangelho também, que muitas dessas situações nós nos deparamos com pessoas de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Então, quando a gente se depara com essas pessoas ao longo da nossa vida, e a gente percebe, né, e pessoas que passaram por dificuldades, estão passando por dificuldades muito grandes, pessoas de alma elevada pedem forças a Deus para vencer, né, a dificuldade. Então, nós temos exemplos, né, na nossa família, muitas vezes, de pessoas que superaram, né, dificuldades que nós, refletindo, falamos, eu não teria condições de superar aquilo que a pessoa está superando, né, com tamanha, né, lucidez, com tamanho entendimento. Então, essa é a proposta, é que nós possamos, né, compreender os fatos e as circunstâncias que acontecem em nossas vidas, sempre pensando que existe algo de muito nobre para nós aprendermos com essas circunstâncias. Né? Desafios estranhos à nossa vontade, né? Está no Evangelho também. Esses desafios, né? Por quê? A nossa vontade ainda ela é pequenininha, né? A nossa vontade ela ainda é pequenininha e a gente não compreende por que certas coisas acontecem contra, né, a nossa vontade, estranhas à nossa vontade. Mas olha que curioso, né? O Leon Denis diz o seguinte, que a potência da alma, a vontade, é interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual
o templo de Deus em nós. Então, essa vontade que é a nossa marca divina, é o que nos coloca efetivamente como filhos de Deus, essa vontade, essa potência da alma capaz de superar os maiores desafios, ela é a expressão de Deus em nós, né? Olha que interpretação bonita sobre a vontade, né, do Leon Denis. Então, os fatos e as circunstâncias estão estranhas à nossa vontade porque nós estamos aprendendo a manifestar essa vontade. Quando nós, né, nos deparamos com grandes ícones da humanidade que superaram, né, grandes dificuldades em prol do bem, da humanidade, nós vamos perceber que essa vontade forte e poderosa está em potência dentro de nós. E nós já estamos utilizando ela. Um pouco, mas nós já estamos utilizando, né? O fato de nós estarmos hoje, com a idade que nós estamos, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Nesse período aí de pandemia, em que todos nós, né, não imaginávamos que iria durar, né, tanto tempo e com tantos, né, fatos, com tantos acontecimentos, nós somos convidados, né, a exercer essa potência da alma, né, em direção a continuar, né, a nossa vida, os nossos compromissos, as nossas relações. Então, isso é muito legal, né? Então, por enquanto, nós ainda estamos ali, né, engatinhando, mas nós já estamos, né, compreendendo esse propósito de Deus em nossas vidas, né? Como está lá no Evangelho, né, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, sendo Deus justo, essa causa deve ser justa. Mas eu gostaria de lembrar, né, a única lei moral que está lá no Livro dos Espíritos, que é plural, que é a lei de justiça, amor e caridade. Porque nós podemos, né, incorrer num equívoco de, ao ler este trecho do Evangelho, nós interpretarmos de acordo com a nossa visão de justiça. Por isso que muitas vezes, né, no argumento de muitos de nós, né, ao justificar as anomalias, né, na sociedade de uma forma geral, nós vamos com a nossa régua de justiça, né? Pão, pão, queijo, queijo. Só que não é assim, né? A lei que existe, ela é plural. Ela é lei de justiça, amor e caridade. Então, tudo que acontece em torno de nós tem um propósito de justiça, de amor e de caridade, para que nós possamos crescer, né? Ah, mas por que tem que ser assim, né? Porque é assim. O Haroldo conta, né, em uma das suas palestras sobre o Chico, né, perguntado ao Chico, e o mundo, Chico? E o mundo? Como que é o mundo, Chico, diante de tudo isso? Ele fala, o mundo é como ele é. Mas e as pessoas, Chico? E as pessoas? As pessoas são como elas são. E você, Chico, diante de tudo isso? Eu continuo o mesmo, né? Ou numa outra situação ele fala, né? Eu dou o direito das pessoas serem, né, o que elas são e a minha obrigação de me tornar cada dia melhor, né? Então é importante que a gente compreenda que existe uma interligação, né, nos fatos e nas circunstâncias de nossas vidas e para que a gente possa caminhar, né? Essa palestra é para mim, né? Primeiramente é para mim, porque realmente nos leva aí a fazer reflexões muito importantes, né, para que a gente viva com o mínimo de tranquilidade possível, para a gente poder cumprir aí as nossas ações, né? Não vamos nos esquecer, causas anteriores das aflições estão, né, de certa forma, baseadas numa lei de amor, de justiça e caridade, né, que cabe a cada um de nós decifrarmos os desafios que estão diante
da vida de cada um de nós, para a gente poder ter a tranquilidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Então vamos à nossa prece final, né? Vibrações e prece final. Então vamos assim, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos seus mensageiros de amor que nos acompanham a todo momento, aos espíritos trabalhadores da casa de Paulo Ortiz, muitos que já estiveram fisicamente trabalhando, se dedicando e que hoje fazem parte dessa espiritualidade que nos apoia nas nossas atividades. Vamos assim ligados a todos eles, em vibrações de paz, de amor e reconforto, a todos os nossos companheiros e companheiras que estão em tratamento, aqueles irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades muito grandes, que Jesus se faça presente, dando apoio, sustentação, para que cada irmão, para que cada irmã possa ter a coragem para superar essas dificuldades. Vibrações para todos os lares ligados à casa de Paulo Ortiz, para que cada um receba Jesus adentrando ao seu lar, abraçando carinhosamente cada irmão, cada irmã, que todos sintam a presença desse mestre querido, desse mestre amigo que nos apoia em todas as situações. Vibrações para todos os leitos que atendem as diversas enfermidades, para todos da equipe médica que tem trabalhado bastante nessa época, a todas as famílias que tiveram perda por conta do Covid e de outras doenças também, que Jesus possa amparar a todos. E assim, Mestre, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, que nós possamos, cada dia mais, compreender os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus.